A gente estava falando agora há pouco, ficamos batendo um papo aqui sobre realidade de vida, né? A gente ficou quase uma hora conversando aqui, assando uma carne na frigideira e conversando. A gente estava falando de realidade de vida. Nós dois tivemos uma realidade muito diferente da maioria de hoje em dia. Não sei se dá para dizer isso, mas nós tivemos uma realidade dura. Eu, né, nasci em roça, fui criado em fazenda, saí com 18 anos, a gente estava falando sobre educação. Eu apanhei muito do meu pai, né? Minha mãe nunca me bateu, mas eu já apanhei de vara de goiabeira, de fio, uma porrada de coisa. Eu tenho um filho hoje, eu não educo da mesma maneira, né? Eu sempre converso, dou atenção e tal, mas tem hora que dá vontade também. Dá vontade. Tava falando pra ela uma vez que meu filho ele fez algo errado, ele foi pra casa de umas pessoas, acho que ele quebrou alguma coisa, não foi nem errado, né, retificando, ele quebrou alguma coisa, e aí foram falar com ele, ele começou, ai, por favor, não conta pro meu pai, tremia, chorava, meu pai e minha mãe, eles vão me espancar, por favor. Todo mundo reuniu em volta dele e falou, meu filho é Pedro, o que aconteceu? Não, por favor, não conta. Começou a dar até comoção, sacanagem. Que meu pai vai me espancar. Gente, eu não encosto a mão no meu filho, eu dou toda a educação que pode imaginar. E ele fez isso. E se fosse na minha época? E a gente tava falando sobre isso, a diferença que é uma criação de hoje em dia, que é uma criança que não apanha, né? Pra nossa realidade, que a gente apanhou muito. A gente não é a favor de bater. Não, pô. A gente apanhou muito injustamente por coisas muito pequenas, né? Eu e Glauco, a gente tem uma diferença, só que ele é filho mais novo e eu sou a mais velha. E do meu pai e da minha mãe. Mas assim, a realidade é muito parecida. E a gente estava falando que às vezes o entendimento de outras pessoas que interagem com a gente é completamente diferente. Por exemplo, as pessoas que viram o Pedro assim, pensam assim, ai, coitado, não sei o que, mas às vezes essa pessoa teve uma outra criação. E se fosse diferente, se eu e ele, ou pessoas com uma realidade parecida, tivessem visto isso e entender e compreender perfeitamente, essa criança, ela está sendo hipérbole, não é bem assim. Conversando, porque se você conversar com o Glauco, se você conversar com a mãe do Pedro, você vai entender que é uma criança extremamente bem educada, extremamente amada. A gente não encosta a mão nele. Ele é tratado como um príncipe. Não encosta a mão e nele. é porque ele é muito emotivo, ele é uma criança muito amorosa. Então, tipo assim, ele tem muito... Ele é igual o pai. Tipo assim, ele é muito... viciado em agradar, ele quer ser sempre a criança que é boazinha. Só que criança é criança, a criança ela é feita não, mas ela tem a oportunidade de errar para evoluir e aprender a não errar tanto depois na fase adulta. Mas a gente tá falando de as pessoas ficaram mó tempão, tipo, nossa, ligando, falando, e o Pedro, como é que tá? Ele tá bem? Meu Deus, eu fiquei muito assustada com eu não sei o que. Olha, mas eu conversei com ele. Eu conversei, falei, Pedro, eu faço isso com você, mas a minha vontade é que se você fizesse de novo, fazer igual Chaves, eu vou quebrar tudo que te chama cara, porque dá uma raiva, entendeu? Porque é totalmente uma realidade fora. E há pessoas que foram criadas numa realidade totalmente diferente da nossa, elas têm uma visão completamente alarmista sobre a situação. Elas começam tipo, mas coitada dessa criança, e não é bem assim. Sabe, se você tiver um olho mais treinado, se você tiver porque isso é muito difícil. Porque, por exemplo, nós temos amigos, nós temos chefes, nós temos pessoas do nosso convívio do dia a dia que têm uma realidade completamente diferente da nossa. Pessoas criadas por pais muito mais educados, que são letrados, que têm, né? Então, essas pessoas, automaticamente, elas não vão espancar um filho. Não tô falando que toda pessoa letrada não espanca os filhos. Claro que tem médicos. Tem muito. Inclusive, a gente tem que prestar atenção nos sinais. Porque às vezes a criança está fazendo isso que meu filho fez. E é verdade. É muito difícil realmente de saber ali o Mas não é bem assim. Não é porque uma criança está chorando porque cometeu um erro na casa de um estranho que ela está sendo espancada. Mas a gente que teve uma realidade mais real, a gente tem outra percepção das coisas. As pessoas elas vivem numa bolha, às vezes, que elas não compreendem. E aí a gente entra em outro assunto que a gente estava falando sobre
pessoas que são, tipo assim, criadas por babá, por exemplo, ou tem empregados em casa. Aí as pessoas falam assim, ai, mas fulano não é empregado da casa, é da família. Não, não é da família, porque se fosse da família, tá com a família dele. E outra, primeiro fica aqui, eu acredito que haja uma relação de amor, de amizade, de respeito, só que o dinheiro ele fica aqui, essa relação de amor, de respeito, de amizade, ela fica aqui. Se quebrar o padrão aqui do dinheiro, essa cai também. Por quê? Foi o que você comentou, galera. Ah, eu não vou hoje, não vou amanhã, não vou não sei o que, quebrou não sei o que, hoje eu me recuso a fazer o que? Vai tudo cair. Ah, não, mas é da família, não existe. É da família até o ponto que você se recusa a lavar o copo que eu bebi a água. Não existe isso. Então, isso é uma dica para as pessoas que trabalham com isso aprender. Você não é da família. Não se sinta da família, não se sinta que você... Ai, mas eles não são nada, eles são... É uma troca. Eles te pagam e você faz o dinheiro e é só. E eu vou te falar, o dia que você que é trabalhador ou trabalhadora dentro da casa de outras pessoas, o dia que você entender isso, sua vida vai ter muito mais sentido e vai ter paz. Porque às vezes é impregnado pra gente. Eu fui essa pessoa, eu trabalho desde novinha em salão e já trabalhei no salão quando eu era muito mais nova. Ah, mas porque eu tô te ensinando tudo. Mas eu sofri tantas humilhações e recebia muito pouco por isso. E, tipo assim, eu sofri muito porque a pessoa me convencia de que ela estava fazendo um bem pra mim, em me humilhar pra me ensinar. Aprendi? Claro, aprendi muita coisa. Mas eu poderia ter aprendido muito mais. Gente, eu estudei escola pública a vida toda, tive professores incríveis e nenhum precisou me humilhar, me botar abaixo pra eu aprender, pra eu ter uma cognição perfeita. Então, assim, essa lavagem cerebral que o patrão faz, falando que você é da família, gente, isso não existe. E eu digo até pra quem... Porque vai ter gente que vai falar assim, vocês estão sendo exagerados, eu tenho uma fulana que trabalha na minha casa e ela é como se fosse da família. Ah, mas é claro que como você se fosse da família. Ai, mas eu já ajudei muito ela, já comprei uma mesa pra ela. Ajudou porra nenhuma. Minha filha... Ajudou Jura? porra nenhuma. Você toparia ela ficar um mês sem ir pra sua casa e você pagando o salário? Ah, nas férias eu faço. Você jura? Eu levo ela comigo. Olha, você não pode falar isso, eu não aceito, porque eu fui pra uma viagem pra Paris e levei ela. Ah, mas Nossa, será por quê? Mas por quê? Será que quem ficou tomando conta do teu filho? Será que quem ficou fazendo as coisas pra você, segurando suas bocas, era quem? Se fosse sua amiga, não seria. Eu quero que vocês estudem sobre au pair nos Estados Unidos. Almão também. As meninas e mulheres que saem daqui do Brasil para serem babás dos filhos dos americanos durante 2 anos, 3 anos, para fazer um intercâmbio remunerado. E lá elas aprendem. Eu quero que vocês estudem. Vocês se estudar, você vai ver o que é generosidade de verdade. Porque, gente, em países de primeiro mundo, não tem mais essa palhaçada de uma empregada de 30 anos que cuida da sua família, enquanto a filha dela, mais velha, tem que cuidar dos filhos menores em casa. Não tem isso mais. Não existe isso mais. Você vai em Portugal, não tem isso mais. Você vai na Europa, não tem isso mais. Isso é uma identidade escravocrata. Queira você queira ou não, doa você ou não. Ai, mas isso gera emprego. Isso gera mesmo? Então, a gente não tá falando desse quesito até porque, assim, gerar emprego... Não dá pra entender. Vai gerar mesmo? Será que você não tá ganhando muito mais em pagar R$1.500, R$2.000, R$3.000 a uma empregada doméstica que lava a sua calcinha, que lava o seu chão, que faz a sua compra muitas das vezes, que arruma a sua geladeira, que faz seu café da manhã, almoço e jantar? Você acha que é justo? Olha, você faria isso? Não, e muitas das vezes... Não, porque eu sou médica. Então pronto, aí está a estrutura. E muitas das vezes, eu preciso de uma babá. Só que a babá, ela vai... fazer comida, ela vai arrumar casa, cuidar dos pentelhos dos seus filhos, fazer a porra toda para ganhar o quê? Um salário mínimo. Não, eu pago bem, me empregaram, eu pago R$2.500. Então fica, pô, R$2.500, fica aí. Por quê? Porque se ela paga isso, provavelmente ela ganha 10, 15 mil reais. Gente, em países de primeiro mundo, esse salário não é nada, esse salário de pessoas que trabalham em subemprego. Eu não vou nem mencionar aqui, porque subemprego em países mais desenvolvidos é emprego muito bom aqui no Brasil. A gente vive uma outra realidade. A questão toda a gente não pode normalizar uma estrutura que rouba a vida de outras. Não pode normalizar esse tipo de coisa. Não é justo você chegar para uma mulher, sei lá, no auge dos seus 60 anos, dos seus 70 anos, e falar assim, ela é da família.
Não, eu já fui na casa dela, eu já fiz aniversário dela, Todo eu já dei aniversário presente dela, a pro gente filho comemora, dela. a gente A dá minha assim. mãe, ela foi empregada doméstica a vida toda. Quantas vezes minha mãe chegou com um potinho de comida estragado da casa de patroa? Porque a patroa falou, ah, não, pode levar pra sua casa, tá bonzinho. Tava estragado, comida estragada. Roupa que a filha dela não queria mais usar, que tava rasgada, estoporada. Ai, aqui, ó, leva pra sua filha. Ai, gente, mas eu não... Gente, uma pessoa que acha isso normal, ela tá tão mergulhada em questões que normalizam esse tipo de estrutura, que a pessoa não percebe. Mas, gente, isso é muito, muito, muito cruel. A gente tem que ter noção dos nossos privilégios. Então, uma pessoa que, tipo assim, foi criada a vida toda por babá, a pessoa que foi criada a vida toda por pais que deram uma educação, que viveu a vida toda em escola particular, ela tem que ter noção que ela é totalmente privilegiada. Então, a visão periférica, a visão da vida dela é totalmente fora da realidade. É totalmente fora da realidade. Então, você julgar, de repente, a criação de outros filhos e a criação de pessoas que você convive, você tem que ter um degrau abaixo. Eu tive apesar disso tudo ser verdade hoje em dia, ser muito realidade, eu tive uma experiência um pouco boa em relação a isso, porque eu morava numa fazenda, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, que era 10 a 12 quilômetros da cidade, mas a dona da fazenda lá, ela foi muito boa para os meus pais durante muito tempo. Por exemplo, era Páscoa, mas ela não fez nada demais. Gente, a gente não tinha como comprar um ovinho de Páscoa, a gente não tinha como ir na cidade, a gente não tinha transporte para lá. Ela andava isso tudo a pé e de volta só para estudar. Ela saía, em vez de estar com a família dela, ela pegava, comprava ovos de Páscoa, comprava coelhinho de Páscoa, ela saía da casa dela, do conforto da casa dela, ela andava toda essa distância e ia lá, a gente ficava no morro, assim, lá na fazenda, esperando o carro branco dela apontar numa curva lá, quilômetros de distância. Nossa, aí a dona Patrícia, que era o nome dela, ela veio trazer. A gente ficava todo feliz, então ela saía do conforto da casa dela para trazer, né? Só que, tipo assim, se você parar para pensar, meu pai, por exemplo, trabalhou 30 anos da vida dele para pedir a rescisão do trabalho para comprar um Fusca. Então, resumindo, tipo assim, eu não quero dizer que ela foi ruim, nem que ela foi boa, mas ela nos atendeu durante muito tempo. Quando meu pai passou mal para morrer, ela foi lá, ela saiu da casa dela, ela pegava, levava, ela era uma pessoa tão boa de coração que eu tenho muito carinho, muito amor por ela. Mas nesse meio tempo que a gente está falando aqui, acima de tudo, existe a relação de trabalho, dinheiro pelo teu tempo. Dinheiro pelo que você sabe fazer. Depois estaria a relação de ser boa, legal e tal. E a gente pensa o seguinte, não tô desmerecendo jamais, eu acredito que ela tenha sido boa assim. Mas vamos pensar no seguinte, e o quanto que a mãe de Glauco foi boa para eles? O quanto que o pai de Glauco foi bom para eles? Foi uma troca. Tipo assim, por mais que legal e amorosa e gentil que ela tenha sido, ela não é gentil com uma pessoa ruim. Se você dá tanto, você recebe isso, entendeu? Porque a gente às vezes fica achando que tudo é gratidão, mas às vezes ela é só uma troca mesmo. A gente tem que ter consciência, não só de classe, mas consciência de quem nós somos. Igual empresa corporativa, a gente pode trazer agora, a gente pode trazer para grandes empresas, a gente pode trazer isso para grandes pessoas com formação, igual o Glauco, por exemplo, que foi uma pessoa muito, muito bem instruída, uma pessoa que trabalhou muito bem em empresas grandes, empresas internacionais. Ele teve muita coisa boa nas empresas que ele trabalhou. Mas aí, se você for conversar, se ele for dar detalhe do que ele conta, ele não deu muito mais lucro? Porque, tipo assim, é muito fácil. Não tô menosprezando o que a moça fez, não é isso. Mas é muito mais fácil você levar um ovo de Páscoa para os filhos dos seus caseiros, sendo que eles cuidam da sua casa. E, tecnicamente, para cuidar da casa, cuidar das vacas, cuidar de plantação, cuidar de tudo, só ganha um salário e um fusquinha de rescisão. Essa empresa aí que ela tava falando agora há pouco, às vezes a gente ganhava contrato, tipo assim, ficava sem uma multa, o uptime, que é a quantidade de tempo que o contrato ficou disponível.
98%, ou seja, no final do mês você teve lá, sei lá, 40 milhões de reais. Ganhamos 40 milhões, não tivemos nenhuma multa. Vou te dar uma caneta de brinde. Uma aqui, ó, uma canequinha de brinde. Ou o prêmio máximo, vou levar para uma churrascaria. E um troféu. Vou te dar um troféu, que custou o quê? Você tem noção? 60 reais pra uma fazer? Churrascaria, vai pagar lá, levou a galera, vai pagar 4 mil reais, porque ele levou uma porrada de gente. Pra ganhar 40 milhões de dólares, 4 milhões de dólares. E aí você se sente... Não, e aí vai falar assim, o chefe vai chegar e vai falar assim, eu quero dizer, Jamília, eu tô muito contente, você trouxe pra gente sair todo mundo, nossa, Jamília é foda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso aqui, ó, parabéns, você é foda, é igual um cachorrinho fazendo... Exatamente, foi a mesma coisa. Isso aqui, o que a gente quer, isso aqui, parem de ser bobos e ficar achando que o elogio do teu chefe vale alguma coisa. Gente, o profissional brasileiro, se a gente soubesse noção do que é o profissional brasileiro, o quanto ele é barato pra fora e o quanto ele é dedicado, estudado, se tivesse noção o que é a nossa engenharia, igual na Índia. Os caras, engenheiro da Índia, igual eu tava me contando, os caras são foda. Não, a engenharia da empresa que eu trabalhava era 80% indiano. É o país que tem maior formação de engenheiros no mundo. Muita gente não sabe disso. O call center, tipo, quando a gente pegava, era engenharia submarina. A Petrobras vinha lá com um projeto que uma válvula estava no fundo do mar travada, não conseguia destravar para extração de petróleo. Eu utilizava a engenharia da Índia para desenvolver uma ferramenta que nunca foi feita no mundo para ir lá destravar a válvula e evitar uma perda de um poço de petróleo que vale bilhões. Aí eu utilizava a mão de obra deles para fazer todo o design da ferramenta e no Brasil para apresentar para o cliente. Então, tipo assim, para de achar que o chefezinho que bate no teu ombro e fala que você é foda vale alguma coisa, isso não vale porra nenhuma. Te dá uma cesta básica, aumenta de alimentação, te dá um panetone, te dá um troféu, te leva na churrascaria. Ele é, como ele é grandes coisas. Não ache você que tá com sua empregada há mais de 30 anos na sua casa, que vem de família, que não tem tempo de cuidar da sua filha, que faz o leite secar porque ela tem que voltar para trabalhar, que ela não consegue amamentar a própria filha. Não ache que você tá fazendo muito porque você deixa ela sentar na mesa para almoçar com você. A gente tem que ter consciência do que são pessoas. Eu tava falando com ele, um dos meus maiores sonhos, é o nosso, mas tipo assim, tem algo que eu sonho muito, que eu tenho certeza que se eu conseguisse, eu ganharia. Mas assim, se um dia eu tiver a oportunidade de ter dinheiro de verdade, dinheiro, ser capitalista mesmo, sabe, papo de 2 milhões na conta, 3 milhões na conta. Gente, eu posso ter 60 milhões na conta, eu não vou ter minha empregada. Você fala agora, eu não vou ter. Diarista é diferente. Diarista, não, claro. Tipo assim, tem uma empresa diarista, ela vai na minha casa e faz um serviço e vai embora e vai viver sua vida, ela faz quanta faxina ela quiser, não importa. E outra, se não tiver como tiver uma diarista na minha casa, Glauco sabe, a gente dá conta. A gente sabe fazer comida, a gente sabe arrumar casa, a gente sabe lavar roupa, a gente sabe limpar a nossa porquice. A gente sabe limpar a nossa casa. Claro, se a gente tiver oportunidade, a gente vai contratar um profissional. Agora, eu tô uma pessoa enfurnada na minha casa, tem hora pra eu entrar e hora pra sair, porque eu quero que ela faça o meu café da manhã, porque eu quero que ela faça o meu almoço. E outra, cuidar de filho, por exemplo. Quando a gente se conheceu, eu já tinha 2 filhos. Meu filho tem 13 anos e uma outra vai fazer 14. É óbvio, né? E a minha filha, ela vai fazer 17 anos agora em dezembro, mês que vem. São adultos. A gente optou por não ter mais filho, por quê? Pra gente viver a nossa vida, é o que a gente tá falando. A gente contrata uma... Nossa, não, mas peraí. Vamos levar a babá pra viajar. Vamos levar, que ela é amiga da família, pra ir pra Paris com a gente. A gente é bom pra caralho. A gente levou pra Paris com tudo pago. Gente, eu vou falar uma coisa surreal que acontece na cidade de onde eu venho. É muito comum. Sabe o que é comum? De Campos. Lá as pessoas vão pra roça, as famílias nem tem dinheiro tanto não. Filho de fulano. Vou levar fulano para estudar. Sabe o que é? O estudar matricula a menina numa escola perto de casa. Muitas das vezes a menina não vai estudar porque ela tem que ajudar a limpar a casa, ela tem que ajudar a cuidar de criança, fazer tudo. E não ganha R$1. No máximo que eles compram um absorvente e a roupa da menina. E olha lá, bota a menina num colégio público, enquanto os filhos estão em escola particular. E essa menina vira adulta dentro dessa casa, sofrendo, sabe Deus lá o quê? Mas cuidando da casa toda, porque a dona tem que trabalhar.
Isso é o mais comum. Você, ai, não é bem assim, meu amiguinho, meu bem amiguinho. assim, A gente não tá falando de você específico. A gente também não tá falando que você demitiu sua empregada de 28 anos que veio desde a época que morava com sua mãe. Não é isso que a gente tá falando. Mas bota a mão na consciência. Você faria o que a sua empregada faz? Não, Você trabalharia e receberia o que você... Ah, mas ela não fez faculdade. Será por que ela não fez faculdade? Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar nisso? É muito fácil. Tipo assim, eu não sou mãe e nem pretendo ser. Mas deve ser muito fácil você ter filho e ter babá. Você já pensou na sua empregada? Como que ela teve filho, se ela tem? Como que ela criou? Sabe muitas vezes quem criou? A filha mais velha. Sabe por quê? Porque minha mãe foi empregada doméstica e a filha mais velha que cuidava das crianças mais novas. Que perdeu a sua infância cuidando de criança. Isso é muito fácil você tapar o olho assim, ó. Então, não tape o olhinho. Olhe pro lado de quem tá te servindo, mas outra coisa muito importante, olhe pra frente pra quem você está servindo. Pare de levar tapinha nas costas de gringo pra você ganhar um panetone no final do ano e tenha consciência de classe. Ao mesmo tempo, tendo consciência de classe, veja quem está te servindo. Vale a pena você manter essa pessoa enfornada na sua casa? E outra coisa, botou isso aqui pra gente não estender muito. Já estendeu, já. Pra caralho. Você que trabalha numa empresa em que ela é gerenciada por gringo, muito provavelmente você vivencia isso. O gringo vem, pega aqui e faz assim, ó. Sai daqui! Pá! Chuta a pessoa pra botar o gringo. Nossa, coffee break. É almoço, a pessoa tem que sair, jantar, largar a família, largar por todo pra ficar com o gringo. Sotaque, porque senão o gringo não vai entender. Se fudendo. Não larga tudo pra ficar... Gente, pelo amor de Deus, da onde que ele é melhor que você? O cara chega aqui e não sabe falar o teu idioma. Se você não souber falar o dele, você tá fora. Pelo amor de Deus. O cara não fala um bom dia. O cara não fala um bom dia, você tem noção? Gente, pelo amor de Deus, a gente ser tratado como... num país de submundo, que você tem que lamber o pé do Deus. Não, o gringo quando ia lá, ele fazia assim... obrigado. Aí todo mundo... Caralho, o cara falou obrigado. Eu falava, I'm sorry. Entendeu? Caralho. Não ele não é melhor que ninguém. Mas eu preciso dele. Você precisa de... Pô, sabe? Uma vez eu escutei isso, achei muito interessante. Um colega meu falou assim, Glauco, que eu preciso é de ar para respirar. Isso eu preciso. O resto... eu tenho uma necessidadezinha, outra eu consigo. Mas o resto fora, você precisa de ar, você precisa dos seus órgãos funcionando. É isso que você precisa. Gente, uma coisa. O resumo desse vídeo é o seguinte. Não venda a sua vida por pouca coisa e não baseie a sua criação, não use como sua criação o termômetro para outras criações. Porque se você teve uma criação muito privilegiada, você não vai entender criações de pessoas como eu, como ele e como milhares de brasileiros. Então a linguagem que muitas das vezes a gente usa, ela é muito mais real do que a sua criação que se viveu à base de babá e empregada doméstica. Tenha consciência de quem você é, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, dentro da criação dos seus filhos. O resto, tenha empatia e sabedoria. Hoje foi meio polêmico, porque a gente já bebeu algumas aqui, né? Bebemos quantos? A gente bebeu 8 latas de água. Latões não pode de falar, água. De água, não pode falar... latões de água. A gente é muito hidratado. Isso aí. Aí estamos bem para poder falar. Valeu!